Sabe que eu tenho medo, assim, sabe? É estranho isso aí, né? É sério, do jeito que você fala, assim, tudo fica muito claro. É óbvio, né? E se você quiser travar a cadeira aqui atrás, aqui, né? Dela aí, aqui. E assim, só que você tira toda a credibilidade da Bíblia, né? Mas eu não tô tirando a credibilidade dela. Não, do jeito Eu que estou fala, ensinando o que tira. tá escrito. Não tá escrito isso aí? Tá ensinando a ler, né? Você tá ensinando a ler. escrito, Tá mas- escrito. E aí? Aí você vê que não é uma parada que foi inspirada por Deus. Você vê que ela não tem um valor sagrado mais. Ah, mas isso aí é o que fizeram a cartilha. O que fizeram a cartilha? O que a igreja colocou? Quando a igreja construiu a Bíblia, ela construiu como isso daqui? Não, exato. Isso aí tá acontecendo aí há 2000 anos e ele já tá enraizado na gente. Justamente. Já. É igual hoje você vê uma macumba na rua, você não tem coragem de chutar a macumba. Você chuta a macumba? Se você vê? Eu até como bebo. Duvido. Rapaz, não faço isso não. Não, comer- já chutei, comer- já comi, já bebi, Não, faço mas tudo isso. chutar você não chuta. Até chutar, já chutei, meu filho. Exato. Rapaz. Macumba velha você chuta. Faz as o novas seguinte, você faz dá o seguinte, pra então, aproveitar, né? com todo respeito, Ah, eu já fiz muito disso. Eu falei pra você que sou ex-candomblessista. não, eu sei, você falou. Não. Isso aí não tem problema com isso. Deixa eu te explicar, é assim, o que acontece? Veja bem, gente. A cartilha é essa, colocaram isso. Colocaram que a Bíblia é o quê? Por que colocaram o título sagrado? Por que você vai encontrar a Bíblia escrita Bíblia Sagrada? Por quê? Principalmente para você não fazer o que eu faço. Sim. Para você não ter a ciência e Sim. estudar e julgar, porque tá escrito, e todo mundo tá vendo isso daqui. Agora, está vendo porque nós estamos observando. Regra de hermenêutica. Eu não leio a Bíblia, eu não leio, eu observo. O que é observar? Pegar os mínimos detalhes. Quando você começa a observar o texto e não ler, observar, você fala, rapaz, não é bem isso que eu entendia. Está claro agora. Aí entra o conflito. Ou você aceita a verdade que o texto está dizendo, ou você ignora a verdade e continua com a sua ignorância de café, para preservar aquilo que você está achando que é verdade. E esse é o problema. É você saber o que é a verdade e por uma questão de fé e crença, que agora não é a fé e crença verdadeira, é o que você julgava ser verdadeiro. Porque se a sua fé é verdadeira, ela se abala com a verdade. A sua fé poderia se abalar com a mentira, mas não com a verdade. E por que a sua fé está sendo abalada com a verdade? Então está errado. Essa fé, essa crença está errada. Esse valor que construíram é um valor errado. Mas foi a forma que eles queriam. Por quê? Quanto menos contato você tivesse, quanto menos você lesse, quanto menos você pesquisasse, foi isso que fizeram. Era só os pais que interpretavam a Bíblia. Sim. Era só eles. O leigo não poderia. Sim. Quando o leigo começou a ter acesso, o que aconteceu? A ciência desenvolveu. Porque era a briga entre Estado e religião. Quem é que mandava no Estado? Era a religião. Era a religião que mandava no Estado. Quem detinha o poder do Estado era a religião. E qual religião? Católica, a gente sabe disso. Era o cristianismo. É, o interesse da igreja é ter uma Bíblia em latim ali, que só Era o só padre eles. lê. Até o momento que desperta e surge várias revoluções, nós sabemos da história, que agora você tem acesso por si próprio, por si só. Então você pode trazer equivalência daquilo que você acredita. É como se hoje você não precisasse mais do quê? De um líder para te interpretar e lhe explicar. Hoje você tem acesso só. Por isso que até hoje também não querem. Porque se você faz isso, o que acontece com a igreja católica? Acaba a missa. E o que acontece com as igrejas evangélicas? Acaba os cultos. Se você mesmo obtém a ciência, você mesmo pode ler e interpretar o texto, para que você precisa de alguém interpretando para você? Por isso que é mais fácil que você continue na ignorância, né? Que não aprenda. Que A não verdade interprete. vos libertará? Então, conhecereis a verdade vos libertará. E eu fui liberto, porque eu conheci, hoje eu sou liberto. Vocês são libertos? Cara, você não acha que você não é escravo dessa paixão? Eu não? sou, Não. mas eu vou te falar uma verdade. A minha, no caso. Eu me sinto mais liberto quando eu tô sendo guiado. E aí eu te falo assim, eu posso daí ter todo o entendimento. Mas quando você fala pra mim, por exemplo, tudo que você tira de lá, me dá um outro entendimento maior. Eu vejo coisas que eu não estava enxergando. Isso é bom? E a mesma coisa eu vejo quando alguém que estudou a Bíblia, por exemplo, um padre, um pastor, me passa uma visão que eu não consegui enxergar. E isso também me liberta de alguma E por que forma. você enxergou? Vamos lá? Vou te falar o porquê. Essa é a função do professor. Qual é a função do professor? É explicar? Não. Vamos lá. Agora eu vou falar o que eu fiz com vocês. Lógico, são métodos, né? Qual o método que eu utilizo aqui? O método audiovisual. Sim. Coloquei no telão, certo?
Uhum. Poderia muito bem, sem ler aqui e só falar? Pode. Poderia, ok? Vocês dariam razão? Poderiam dar razão. Uma questão de credibilidade, uma questão talvez de Total, titularidade Sim. ou de popularidade da minha pessoa, certo? Ok, uma questões humanas. Mas quando você usa um método audiovisual, que é isso daqui, do que está escrito, opa, já é uma outra figura. Quando eu jogo isso daqui, o método audiovisual, o que eu estou fazendo? Eu não estou explicando. Estou lendo, mas despertando o senso crítico, é como você acabou de falar. Quando eu escuto um padre, escuto falar, me dá... É o senso crítico despertado para você analisar de um outro viés, de uma outra forma. É o senso crítico. Que essa é a finalidade de um verdadeiro professor. Se um professor dentro de uma aula não despertar o senso crítico de um aluno para que ele possa fazer futuras pesquisas por si próprio, então ele para mim não é um professor. Porque a finalidade do professor é isso, é despertar o senso crítico para que você, por si próprio, possa daqui direcionar suas pesquisas. Não quer dizer que vai acabar a sua fé, não é isso. Igual, eu sou ateu? Não. Por mais que eu ensinei um monte de coisa aqui hoje que choca, imagine para mim, no início. Uhum. Como que foi? Eu não tinha ninguém para me tratar das minhas novas descobertas, que eu tô aqui analisando o texto. Falei, meu Deus do céu, mas eu já li isso aqui. Igual esse aqui é meu livro aqui, ó, Ezequiel, um capítulo só da Bíblia, 272 páginas. Ezequiel capítulo 28. Tu eras querubim ungido, que diz que todo mundo aqui que fala da queda de Satanás. Aí eu falei, não é possível, tá errado isso. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Você ficou mexido com isso aí Pelo amor de também? Deus, o que é isso? Sério? Ah, Mexeu com sua cabeça? a tudo que eu faço. Exemplo, essa série que eu tô fazendo, que eu coloquei aqui hoje no início do podcast aqui, respeito de Jesus, o Fora de Si. Uhum. Eu falei para as pessoas que me assistem, gente, eu tô lidando com a temática, querendo ou não, você tá lidando com o psicológico, eu tô lidando primeiro com o meu psicológico. Porque a partir do momento que eu estou lendo o texto ali e procurando respostas óbvias e lógicas dentro do aspecto científico, eu tô lidando com o meu QI aqui também. Pô, porque querendo ou não, por mais eu não sou ateu, eu tenho uma bagagem religiosa. Querendo ou não, ela está adormecida, mas eu tenho. Sim. Não deixo de ter essa bagagem. Só que eu faço de tudo para que ela não interfira na minha interpretação, na minha pesquisa, na minha análise. Mas quando eu parei, Jesus fora de si, falei, meu Deus. Imaginar um Jesus. Aí eu comecei a tentar imaginar um Jesus psicótico. Jesus com problemas mentais. A família quer prender, amarrar Jesus. Se vai aprender por uma coisa que ele já vem com o tempo. Eu estou pensando nisso. Eu paro, aí eu começo, comigo mesmo. E aí, Deus, como que é isso aí? Jesus? Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu parar. Aí eu paro. Pego uma água. Tomo uma água. Deixa eu ir pro grego. Vamos ver o vocábulo grego. Lá eu abro. Um monte de dicionário. Aí eu... Jesus, é pesado. Desse jeito. Aí eu fecho. Deito, descanso, me alimento. Esses dias eu venho passando mal. Ontem eu passei mal, hoje eu passei mal. Porque, querendo ou não, eu tô lidando com algo, tô ensinando algo, tô explicando algo e tô lidando com comentes. E isso desperta, eu sei disso. E aí, quando eu vou pra aula, a aula é fechada só pros membros. Aí, às vezes, eu faço a pergunta, abro a live pros inscritos. E aí eu vejo a reação mental dos inscritos. Uhum. Não, isso não pode ser. É o conceito dele, não, mas... Tá, não pode ser? Então, eu também queria que não fosse. Mas lembram-se os senhores que o professor está pegando, interpretando na aula para os fundamentalistas. Lembra? Vamos pegar como literal. Se é literal, então está dizendo que isso aqui. Então isso aqui eu estou dizendo que isso aqui é a verdade. Então se é verdade, então tem que dizer isso aqui. Aí eles param. Professores, se não for a verdade... aí muda, né? Ok, então se não for a verdade isso aqui... Estou dizendo que não for verdade o quê? Apenas para agradar o meu coração, o meu ego? Porque se eu dizer que isso aqui não é verdade, esse dito de Jesus, então logo eu tenho que afirmar que todos os ditos de Jesus também não são a verdade. Aí já é uma outra área científica. Porque existem alguns ditos, eu fiz um trabalho chamado Os Ditos de Jesus que não aconteceram. Coisas que Jesus disse que aconteceria com os apóstolos em vida e não aconteceram. Sério, tem E o que muita foi? coisa O assim. que Tem, foi uma tem. delas? Dá